Uma matéria do The New York Times, repostada pela Folha de São Paulo em março deste ano, destaca a desigualdade socioeconômica da Venezuela. O título é Desigualdade na Venezuela gera abismo entre desnutrição infantil e bolsões de ostentação. Bruno Musa, em sua visita à Venezuela, você conseguiu perceber esse abismo de desigualdade? Você pode relatar um pouco para nós a respeito? Claro. Bom, vamos lá. Primeiro, de novo, gente, obrigado pelo convite aí. É inevitável não sentir esse abismo, né? A Venezuela hoje é um país que está com 90% da população abaixo da linha da miséria. Então, é inevitável a gente não perceber isso. Mas aqui eu deixo a primeira pergunta que eu tenho falado em outros programas, ou que a gente falou até no documentário, né? A Venezuela, ela se parece muito mais a Cuba ou ela se parece muito mais ao Brasil? E é interessante essa discussão, porque esse abismo que você mencionou, ele está claro no nosso dia a dia. E, na verdade, a gente chegava lá e esperava encontrar 100% daquilo, né? O mais interessante não é entender a pobreza, porque essa pobreza, ela é o que a gente, digamos, consome da Venezuela dos últimos anos. A questão também é entender como é que tem 10% da população com verdadeiro poder de compra. E nós estamos falando poder de consumo alto. Da onde vem esses 10%? Né? Mas, claro, quando você tem 10 contra 90, é muito óbvio e nítido que o teu dia a dia é perceptível. Né? Então, tá lá na nossa cara o tempo todo. Mas, de novo, mais interessante a gente focar nos 10% com poder de consumo, que é bastante, hein? Se a gente não... um Brasil, por exemplo, que é um país, um dos mais desiguais também, você não tem 10% de população com verdadeiro poder de consumo. Então, é aí que está a grande... digamos, o grande mistério que a gente viu e que muita gente se surpreendeu com o documentário justamente por conta disso. Foi a terceira vez que eu fui à Venezuela, eu tinha ido em 2007, 2009, aí a turismo, nada a ver com o trabalho que a gente foi fazer agora, mas realmente me chocou entender como depois de um período de escassez brutal de 2014 a 2018, onde as pessoas foram às ruas, brigaram, saíram para brigar com polícias, muitos morreram, né? Foram confrontos ali verdadeiramente sérios que eles passaram de 14 a 18 com escassez brutal de alimentos, escassez brutal de remédios, de insumos básicos, de absolutamente tudo. Como é que a partir disso eles chegaram no que eles próprios estão considerando e que me pareceu também, digamos, o fundo do poço, dentro da realidade que eles estão vivendo, né? Como é que dali surgiu uma nova população, um novo pequeno pedaço da população com poder de compra, por que muita gente está voltando para a Venezuela, por que parte dos 480 bilhões de dólares de venezuelanos que estão nos Estados Unidos estão voltando para a Venezuela, mesmo ele sendo a ditadura sanguinária que é, um país extremamente ditatorial, acho que é essa palavra, né? Então, eu acho que o grande ponto está aí. Mas sim, naturalmente respondendo, é muito nítido essa diferença social que a gente vê na rua. Obrigado, Bruno Musa. Eu passo agora o comentário a Rodrigo Constantino. Bom, Anselmo, em primeiro lugar, muito bom o trabalho que fez o Bruno, né, o Musa, por ter ido em loco, conhecer, e isso é muito importante sempre. Agora, eu admito aqui para a nossa audiência que não me surpreende muito, porque eu sou um estudioso dos regimes comunistas e, em geral, se repete esse padrão. O que a gente pode observar em países onde o comunismo vai se instaurando, né, é que existe uma nomenclatura, uma casta de privilegiados, de gente bem conectada com o regime, que mantém as benesses, as prerrogativas todas da proteção do sistema, a divisão da pilhagem da coisa pública, né, participam do butim, como piratas mesmo, e tomam acesso às riquezas existentes naquele momento em que o comunismo meteu as patas no país. Porque é muito importante frisar que o comunismo não consegue produzir riqueza. Então, via de regra, ele toma, se apropria, e depois há um empobrecimento quase generalizado, à exceção dessa casta. A Venezuela é um caso parecido com o da Rússia, né, porque ela tem um poço de petróleo em formato de país.
Então ela gerava muita riqueza. A PDVSA começou a sua destruição ali com Hugo Chávez, depois com Maduro, mas ainda assim, se você não consegue mais produzir 3,5 de barris por dia, consegue produzir 400 mil barris por dia, uma baita queda, isso é muito dinheiro na mão de pouca gente que tem o controle político. Então foi parecido com o que aconteceu com Putin e seus oligarcas na Rússia. Recomendo inclusive um livro do próprio Garry Kasparov, o vencedor aí de xadrez mundial, né? Ele também é um grande ativista liberal anti-Putin na Rússia há alguns anos já. E o Winter is Coming é um livro onde ele retrata como o Putin virou esse ditador, e o preço do petróleo bombando ajudou muito no projeto. Então, o Che Guevara, quando tomaram o poder em Cuba, junto lá com Fidel Castro e tudo, ele tomou a maior mansão que existia lá. Usava relógio Rolex no pulso. Então, não há muita novidade aqui, essa que é a verdade. O Brasil, que caminha a passos largos na direção da Venezuela, vai ser muito parecido. Vai ter uma turma muito rica, né? A turma que tem laços com o pessoal no poder, enquanto que o povo, e a classe média em particular, vai ficando cada vez mais empobrecidos. Então, isso é a sina de todo o regime comunista. Quem está próximo do poder tem as dachas lá na Rússia, tem a bolha em Caracas, tem as mansões que permaneceram intocadas em Cuba, enquanto isso, a igualdade do resto todo é na total miséria. Obrigado, Rodrigo Constantino. Agora eu convido o Paulo Martins. Boa noite, Bruno. Boa noite, Adam. O Rodrigo já havia cumprimentado aqui. É um prazer estar com vocês. E, Bruno, baita trabalho que vocês estão fazendo. Parabéns. E obrigado. O que me surpreendeu na sua fala inicial, Bruno, é esses 10%, tá? Esse número da elite, né? Vamos dizer assim, dessas pessoas com real poder de compra. Por que isso? Todo regime, ele tem um grupo, uma parte da sociedade que se dá bem com ele, tá? Pelo menos enquanto ele se mantém. Eu parto muito da minha análise, e é uma palavra que eu recebo, repito sempre, e não é por falta de vocabulário, é porque o meu pensamento político gira em torno desse conceito, que é de legitimação. Sempre tem que haver alguma legitimação. Por mais brutal que o regime seja, ele não consegue se fazer temer ou controlar 100% das pessoas. Ele vai controlar uma minoria, ele espalha o terror numa outra grande parte, mas há um outro grupo que o quer, que se adapta e usa dele. E faz parte, de alguma forma, direta ou indiretamente desse sistema e que se mantém. Todo regime totalitário foi assim. Os que nós vivemos no Brasil, no Getúlio Vargas, a Primeira República, o regime militar, você sempre teve uma parcela que apoiou, sem fazer aqui a análise moral da coisa, apenas do aspecto da legitimação. Sempre vai haver. No regime stalinista, havia uma parte da sociedade russa que queria aquilo. Existe hoje o partido stalinista. A neta do Stalin lidera um partido que obtém uma considerável quantidade de votos quando disputa as eleições na Rússia, por exemplo, não é? Então, a situação na Venezuela não me surpreende que tenha isso. A surpresa, e isso é bastante assustador, é que na sua constatação, Bruno, seja um número tão grande. Quando se fala em 10%, isso é mais do que suficiente para sustentar um regime. Talvez isso explique o grande mistério que nós vemos de fora, e recebemos imigrantes venezuelanos. Aqui em Curitiba eles estão em todos os lugares, né, trabalhando ou procurando recursos nos semáforos, enfim. E a gente não entende como assim um regime se sustenta dessa forma, produzindo tanta miséria. Na verdade, ele não produz tanta miséria assim, em 10% da população que vão deter os meios de poder político real, né, numa economia pouco diversificada, com controle de comunicação, as organizações tomadas. Isso certamente justifica, né, justifica o seguinte, explica a manutenção de um regime que faz tanto mal a uma maioria da população, mas e se sustenta por tantos anos, porque há uma parte
mais considerável, talvez, do que em qualquer outro que se dê bem e se dê muito, muito bem com esse regime. Porque é um Estado que tem uma particularidade, ele é um dos maiores produtores de petróleo do planeta, ele tem uma reserva disso, talvez não se explique só com isso, mas certamente grande parte vem daí. E aí as conexões privilegiadas, elas vão produzir ali essa elite que sustenta o regime e que gera uma disparidade tão grande com o restante que o restante não tem simplesmente meios, condições de agir, nem acesso, nem capacidade de se organizar e acaba restando apenas a fuga. Soma-se a isso, provavelmente, e aí eu já deixo como pergunta, tá, Bruno? Uma aliança do regime com as organizações criminosas. Porque eu converso sempre com um venezuelano onde eu corto o cabelo, faz a barba, e ele foi ganhando confiança, e ele começou a me falar, olha, mostrou uma foto dos amigos dele, então ele mais dois. Ele falou, esse daqui é a direita, ele hoje participa da elite do exército. Não é uma unidade necessariamente politizada, unidade mais técnica, mas ela é muito pequena. Seria equivalente aos comandos aqui, ou Rangers, né, no exército americano. Esse aqui da esquerda, ele foi para o narcotráfico. Ele é sicário, né? É um pistoleiro do narcotráfico. E antes de eu sair para a Venezuela, ele me procurou e ofereceu, foi me recrutar para trabalhar com ele, né? E me parece que as coisas funcionam como uma espécie de concessão. Os criminosos podem agir lá que está tudo bem. Eu deixo essa pergunta para quando você quiser, tiver a oportunidade de me explicar, porque você esteve lá, né? Não é uma mera constatação, até lógica, que pode se fazer de fora, mas eu gostaria de ouvir o seu depoimento a respeito.